Olá, povo de Deus. Estou falando aqui, sentado no shopping, enquanto aguardo minha esposa, minha sogra, estão andando pelas lojas. Estou meditando em um texto sobre oração. O nome dele é um guia para oração, é Arthur alguma coisa. E na definição que ele está dando aqui sobre o que é orar, ele diz assim, coisas que a gente já sabe. A oração deve ser feita ao único Deus verdadeiro, em nome do Filho, com a ajuda do Espírito, segundo a sua vontade, com entendimento, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Geralmente a gente tem essa noção de que a oração é uma conversa com o Pai em nome de Jesus. Alguns poucos têm a noção de que quando estão orando, estão sendo ajudados pelo Espírito Santo. E a outra parte que diz aqui, fala da disposição do coração, da vontade, do entendimento, coisas desse tipo. Então vamos observar o seguinte, quando o autor aqui está dizendo que oramos com a ajuda do Espírito Santo, nós devemos lembrar a palavra de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, onde é dito que nós temos acesso ao Pai por meio de Jesus através do Espírito Santo. De fato, o Espírito Santo habita em nós. É Ele quem conhece as profundezas de Deus. Não há como orar a Deus sem pensar que nesse processo de mediação em nome de Jesus, a atuação do Espírito Santo é soberana, ao ponto dele converter a nossa oração em conformidade com a graça de Deus. É por isso que em certo momento é dito que a oração ela é como um gemido diante de Deus. O Espírito Santo geme por nós em espírito inexprimível, porque ele pega o desejo do fundo do nosso coração para poder transmitir a Deus aquilo que Ele está falando. Vanessa, você está ouvindo bem a minha palavra? Eu estou no shopping, tem bastante ruído aqui. Eu não sei se consegue ouvir bem o que eu estou falando. Você está ouvindo bem? Eu estou comentando acerca do livro que eu estou lendo, um guia para a oração. Está conseguindo ouvir e entender? Então, a oração ela tem muito a ver com a nossa posição diante de Deus. Que bom! A oração tem muito a ver com a nossa disposição diante de Deus. Vou mudar um pouco de assunto, já que eu estava em dúvida se estava para ouvir bem ou não. E o ruído aqui no shopping é bastante intenso, mas vamos lá. Mudando um pouco acerca da oração e falando sobre o meu propósito nesse ano. Eu quero interagir com você no sentido em fazer entender como é que a gente anda com Deus. No início do ano, se fala muito sobre ter um propósito de vida, ter um plano, ter um planejamento e coisas desse tipo. Eu creio em todas estas coisas. Nós precisamos ter uma visão clara do que queremos na vida. Mas independente dessa visão que nós temos que ter, nós temos que aprender a andar com Deus em toda e qualquer circunstância. E em qualquer que seja o estilo de vida que a gente escolha diante de Deus, o fato é que se soubermos andar com Deus, Ele vai usar a dinâmica da nossa vida, as lógicas de nossa vida, o nosso estilo de vida, a nossa profissão, as nossas habilidades, tudo isso será usado para o propósito e para a glória de Deus. A questão é saber se a gente consegue andar com Deus naquilo que é a nossa vida, a nossa existência, a nossa família, a cidade onde nós estamos,
o lugar onde nós estamos inseridos, o dia a dia que temos que tocar. Eu estava lendo um outro livro ontem, e ele fala sobre a imagem de Cristo. E aí vem a questão, o seguinte: o que é um cristão na presença de Deus? Ele, na posição estacionária, é alguém que tem paz. A paz é a primeira qualidade do novo nascido, do novo convertido. Justificado, pois, em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Então, a paz com Deus é a primeira característica do novo convertido. No estado estacionário, nós tínhamos que ter paz de espírito para fazer qualquer coisa. Mas muito facilmente nós perdemos a paz do espírito diante de qualquer tribulação, ou diante de qualquer desafio, diante de qualquer dificuldade que se apresenta em meio a um desafio. Alguém tem um projeto de vida, e no meio do projeto de vida que ele tem, que está desenvolvendo, aparece uma dificuldade. E essa dificuldade desestabiliza a sua emoção. A pergunta é: por que no estado estacionário nós temos paz com Deus e, no entanto, quando nós estamos no embate da vida, nós perdemos essa paz? É porque não sabemos andar com Deus como convém. Porque esses desafios, essas tribulações, essas dificuldades, qualquer coisa que aparece em nosso caminho, é uma oportunidade para aprendermos algo de Deus nisso que estamos fazendo. E é aí que muita gente ela perde a sua condição, a sua capacidade de interagir nas circunstâncias com a direção divina. Como fazer isso? Como lembrar de Deus na hora do pega-pega-pá? Como lembrar de Deus na hora que a gente mais precisa? E parece que nós estamos tão envolvidos com a situação que não nos lembramos. É porque perdemos a paz. Quando a gente perde a paz, a gente perde o discernimento das coisas que estão em volta de nós. E por que nós perdemos a paz? Nós perdemos a paz porque nos apegamos às coisas que estão em nossa volta, e como elas mudam, elas não correspondem àquilo que a gente espera delas, a gente muda junto, a gente se irrita junto, as nossas emoções, elas são chacoalhadas à mesma proporção das circunstâncias. Imagine as circunstâncias como ondas do mar, elas vêm e vão. Nós somos como cristãos fixados na rocha. Nós não poderíamos deslocar do nosso lugar enquanto as ondas estão se movimentando. Mas como a nossa âncora não é Jesus, qualquer coisa tira a gente do nosso porto seguro. E é quando a gente entra em desespero. Por quê? Em parte, porque a gente tem medo do resultado das coisas. Nós nos assombramos muito facilmente com as situações que estão acontecendo. O que é assombrar? Por exemplo, você está fazendo vou pegar uma festa de aniversário, e de repente alguém sai correndo e derruba as coisas, os enfeites, derruba alguma coisa. Aquilo aconteceu uma desordem. Se o teu coração está pegado na ordem das coisas, que tudo tem que estar no seu devido lugar, e alguém tira aquilo do lugar, imediatamente você perde o equilíbrio emocional, porque aquilo que você esperava ficar no lugar, saiu do lugar. Seja bem-vinda, Joana. Eu estou aqui falando sobre como andar com Deus em qualquer circunstância. Então, o que a gente faz? A gente quer tudo em ordem, ok? Então a gente projeta a ordem na nossa mente. E aí eu estou falando aqui de uma festa de aniversário. Você prepara todos os enfeites e coloca em cima da mesa. Os enfeites estão em ordem.
alguém vai tirar uma foto, ela vai tirar uma foto muito bonita de todos aqueles enfeites em cima da mesa. Mas vamos supor que no começo da festa, alguma criança corre, esbarra e derruba aqueles enfeites. O que aconteceu? Aquilo que estava na tua cabeça, que estava projetado na mesa, que estava tudo em ordem, perdeu a ordem. E você perdeu o equilíbrio emocional. Porque o teu equilíbrio emocional estava estacionado na ordem das coisas que estavam sobre a mesa. Quando as coisas se movimentam do lugar, o teu equilíbrio emocional movimenta igual. Vamos falar de uma coisa mais complicada. O teu cônjuge, você espera dele um comportamento. Então, quando ele entra dentro de casa, você espera que ele se comporte de uma determinada maneira. Então, você está descansada naquele comportamento. Quando ele não age naquela forma, quando ele muda o procedimento dele, você perde o teu equilíbrio emocional. Por quê? Porque o teu equilíbrio emocional dependia de um estado de ordem fora de você, para que dentro de você tudo ficasse tranquilo. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ancorar a nossa vida em Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Ele não muda. As coisas em nossa volta estão em mudança. Jesus não muda conosco. Então, quando eu aceito Jesus, eu tenho paz. Quando as coisas mudam em volta de mim, eu perco a paz. Por que eu perdi a paz? Porque a minha paz estava assentada nestas coisas que estão mudando. Esse ano de 2020 que passou, todo mundo tinha um planejamento de vida. Veio a pandemia e o planejamento se perdeu. O que a pessoa fez? Ela se desesperou. Por que ela se desesperou? Porque a sua paz estava ancorada nas coisas que ela via na sua mente e esperava acontecer. Quando as coisas não acontecerem do jeito que elas esperavam, qual foi o resultado? O resultado foi o desequilíbrio emocional. É por isso que as pessoas têm grande dificuldade com mudança, porque tudo que muda tira dela o sentido da ordem que ela tinha gravado na sua mente. É como... Eu gosto de contar a seguinte experiência. Você, Vanessa, Joana, está na sua casa agora. É provável que aqui, eu olhando aqui essa bolinha aqui do Instagram, tem uma foto. Então estou vendo ali uma foto. Aí eu pergunto assim, Vanessa, você olhando para essa foto que você está vendo, essa foto que você colocou, e eu pergunto, é você nessa foto? Qual seria a tua resposta? Joana, essa foto que está do lado aí, que aparece dois rostos, um dos rostos é você nessa foto? O que você acha? Vanessa, é você nessa foto? Você está me ouvindo bem? Eu estou perguntando, essa foto que está no teu Instagram, é você nessa foto? Se você está me ouvindo bem, é provável que talvez você me responda sim, sou eu na foto. Na verdade, não é você na foto. Essa foto é uma imagem tua de algum tempo atrás. Você está na frente da foto, você está respondendo acerca da foto, mas a foto não é você. Você tirou uma imagem do passado de como você foi. Mas daquele momento que a foto foi tirada até o momento de agora, alguma coisa na pele já mudou. Então não é mais a mesma pessoa. Alguma coisa no teu coração mudou. Então não é mais a mesma pessoa. Só que nós, quando a gente tira uma foto, a gente se sintoniza naquela foto, só que a foto ficou no passado. As coisas mudaram, mas a gente fica com a imagem do passado na cabeça. E a gente não consegue conviver com a mudança. Quem anda com Deus, ele tem que aprender a conviver com a mudança. Por quê? Quando Jesus ensinava Nicodemos,
Jesus disse assim para Nicodemos: Nicodemos, o nascido de Deus, ele é como o vento. Ele não sabe para onde vem nem para onde vai. É por isso que o nascido de Deus na terra, ele é peregrino. Ele não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele está sempre em mudança, porque quem é nascido de Deus está caminhando para uma cidade permanente. A cidade permanente é a Nova Jerusalém. Ele está caminhando para aquela cidade. É por isso que a cidade onde ele mora, a cidade onde você mora, você encontra muitos defeitos na cidade. A rua que está emburacada, você encontra a falta de água muitas vezes, um apagão na luz elétrica, um raio pode queimar um transformador, apagar a luz, um prefeito que não consegue corresponder à expectativa da população, um lixo que não é retirado, um mato que cresce. Tudo isso mostra que a cidade onde a gente mora não é o lugar onde a gente quer ficar. A gente não concorda com essas coisas porque a gente pensa numa cidade que nada muda, uma cidade que é estável, que é segura, uma cidade que é agradável, uma cidade que eu consiga ter alegria, paz e segurança. Essa cidade é a Nova Jerusalém. Então tudo que tem no mundo passa. E quando eu ponho a minha paz no mundo, ela passa. Então, voltando à foto, quando eu olho a minha foto, qualquer foto que eu tiro, ela já está desatualizada em relação ao que eu sou. Vamos dar um ponto. Se eu tirar uma foto minha há um ano atrás, hoje eu tenho muito mais conhecimento da palavra de Deus do que um ano atrás. Então essa foto, ela ficou desatualizada perante aquilo que eu sou hoje. Agora, o nosso problema é o seguinte: você olha para o teu cônjuge, por exemplo, e tira uma foto dele. Quando você casou com ele, você bateu uma foto. E aí, com o passar do tempo, você quer que ele seja aquela foto que um dia ele foi. Então você não aceita mudança, porque você fala: não pode mudar, eu casei com você daquele jeito. Mas daquele jeito foi há um ano atrás, 10 anos atrás, 30 anos atrás. A pessoa passa por processos de mudança. Só que nós nos apegamos a uma imagem. Vou dar um exemplo na Bíblia. Quando Davi foi perseguido por Saul, teve um dia que ele estava dormindo na cama da filha de Saul. A filha de Saul, não lembro o nome dela. Ele estava dormindo, era a esposa dele. Ele estava dormindo com a sua esposa. E aí Saul queria matá-lo. E aí ele conversando com a esposa disse assim para ele: vamos fazer o seguinte, Davi, você foge, eu vou pôr uma estátua no teu lugar, e aí eu vou cobrir. Todo mundo vai pensar que você está dormindo. Quando chegar de manhã, eles vão ver que você não está na cama, que você fugiu. E assim Davi fugiu naquela noite. No dia seguinte, os guardas entram no quarto da filha de Saul e está uma estátua, que na verdade era um ídolo, no lugar de Davi. Olha só, a primeira pergunta que a gente faz, né? Como é que Davi dormia num quarto com a sua mulher, em que tinha um ídolo, uma estátua dentro do quarto? Mas ela tinha um ídolo. E ela via Davi como aquele ídolo, uma imagem de um homem que ela queria, que não correspondia ao homem com quem ela dormia. Entende isso? Você tem uma imagem de um homem que você quer, que não corresponde à imagem do homem com quem você dorme. Isso é terrível. O que vai acontecer tempos depois? Eles se separam, mas muito tempo depois eles voltam a se encontrar, Davi e a esposa dele, a filha de Saul. E aí Davi resolve trazer a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém. E ele está tão feliz que ele sai dançando na rua. E a Bíblia diz que a esposa dele, a filha de Saul, ela ficou olhando o comportamento de Davi em uma janela. E ela não concordou com aquele comportamento de Davi. Quando Davi entra dentro de casa, no quarto, para conversar com a sua esposa, ela diz assim: Davi, você é rei,
como que você fica dançando na rua com essas mulheres da vida? E Davi disse assim para ela: olha, eu sou rei, Deus fez grandes coisas através da minha vida, agora olha para o teu pai. E aí começou um conflito de valores, porque na verdade a mulher de Davi projetava em Davi a figura do seu pai, Saul. E ela queria que Davi tivesse o mesmo comportamento que ela via no seu pai Saul. Resultado, a Bíblia diz que por causa daquele dia, nunca mais Davi teve um relacionamento com a sua esposa e filha de Saul. Ali houve um corte, uma separação. E por que houve essa separação? Porque aquela mulher não conseguia enxergar Davi por aquilo que ele era, mas pela imagem que ela guardava na cabeça dele. O que nos tira a paz é esta imagem que a gente cria de tudo que está em volta de nós. A gente cria uma imagem de como o filho tem que se comportar, de como o marido tem que se comportar, de como o patrão tem que se comportar, de como o empregado tem que se comportar, de como as pessoas têm que se comportar. Você vai num restaurante e você é mal servido. Por que você chegou à conclusão que no restaurante você foi mal servido? Porque você tem uma imagem de um bom atendimento. Quando o atendimento não corresponde, o que você faz? Perde o equilíbrio emocional, se revolta, reclama, briga. Aí vem aquela frase: o cliente sempre tem razão. Por que o cliente sempre tem razão? Porque ele tem imagem na cabeça dele. E se o atendimento não corresponde à imagem, ele se revolta. Hoje eu estava passando e vi duas moças conversando. E uma disse assim: se eu for no restaurante e eu não gostar da comida, eu nunca mais volto no restaurante. Veja, um restaurante pode ter 10 anos naquele lugar, ele tem um ponto. Mas naquele dia que ela foi, a comida estava ruim, não estava de acordo. No dia seguinte a comida pode estar melhor. Só que ela julgou o restaurante por uma única vez em que ela comeu naquele restaurante. Porque imagem na cabeça. À medida em que ela estabeleceu uma imagem na cabeça e a imagem não aconteceu do jeito que ela imaginou, ela perdeu o equilíbrio emocional. Ela se revoltou contra o restaurante. Então nós temos que ter muito cuidado em não carregarmos imagens na nossa cabeça. Nós não podemos dizer: meu marido tem que ser desse jeito. Mas por que ele tem que ser desse jeito? Ele é quem ele é. Se você tem uma imagem do que você gostaria de que ele fosse, essa imagem tem que ser transformada em um pedido de oração, em uma intercessão. Deus, que meu marido seja um homem de Deus. Aí você está orando, pedindo para Deus mudar uma circunstância. Agora, se você quer que a pessoa seja aquilo que você quer que ela seja, aí você perdeu o equilíbrio emocional. Porque você está impondo uma coisa na realidade quando aquela realidade não diz respeito àquilo que você quer impor. Então note bem, nós estamos falando, eu estou lendo aqui um livro sobre oração. O livro sobre oração, ele fala sobre, o nome do livro vamos ver aqui, Um Guia para a Oração Fervorosa. E aí ele fala: a oração deve ser feita ao Pai, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. O que é uma oração? Por que eu oro a Deus? Eu oro a Deus porque eu vejo algo que não está em conformidade com a vontade de Deus. Eu quero trazer essa vontade de Deus para aquilo que eu vejo. Isso é orar. Então, quando eu oro Pai Nosso, é Pai Nosso, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Agora, note a diferença entre a oração e a imagem. Eu olho para o céu e lá no céu tem paz. O que eu quero na minha casa? Eu quero paz. Ok. Se eu quero paz, o que eu estou dizendo acerca da minha casa? A minha casa não tem paz.
a minha casa não tem paz. Por que eu cheguei à conclusão que a minha casa não tem paz? Porque a imagem que eu tenho é o que é paz. O que eu olho não tem paz. Eu vou perder o equilíbrio emocional? Eu não posso perder o equilíbrio emocional. Porque se eu estou olhando algo que não é, e eu quero algo que é, esse algo que é está no céu. Então eu tenho que orar a Deus para trazer o céu na terra. Aí eu vou ter paz. Agora, se eu quero impor a paz, se eu quero que todo mundo viva em paz, eu estou obrigando, então eu estou querendo ser Deus nessa lógica, nessa situação. Eu não estou permitindo Deus fazer a obra. Eu quero impor a obra de Deus. Aí dá o desajuste. Eu perco a paz. Por que eu estou perdendo a paz? Porque a visão que eu tenho não está em conformidade com aquilo que eu estou querendo alcançar. E eu não estou transformando isso em uma oração. Eu estou querendo impor uma realidade que não existe. É por isso que as pessoas se desequilibram facilmente. Porque ao invés dela entender que ela tem uma imagem na mente, ela quer a sua casa de acordo com aquela imagem, e a casa está distante da imagem, então ela tem que trazer a casa para dentro da imagem. Ela tem que orar a Deus para que isso venha. Então o que ela está fazendo? Pai, eu quero paz na minha casa, no céu tem paz, e eu quero paz na minha casa. Faça com que as coisas contribuam para que haja paz. Eu tenho que alcançar a paz. As pessoas que estão em minha volta vão, pela minha paz, ter paz também, porque eu ancorei a minha vida em Jesus, e eu não vou deixar que as circunstâncias que tiram a paz, tirem a minha paz. Pode tirar a dos outros, não vai tirar a minha, porque eu estou ancorado em Jesus. A minha paz não depende da paz da minha casa. Agora, porque eu estou em paz, a minha casa vai viver em paz, porque ela vai observar o meu comportamento e vai, pela minha referência, mudar o seu próprio comportamento. Ora, imagine assim: o marido agride a esposa, ou a esposa agride o marido. O agredido, ele fica em paz, ele não retribui na mesma moeda, ele não paga o mal com o mal, ele paga o mal com o bem. Então a mulher lhe agride, o marido dá uma rosa. O marido agride a mulher prepara um prato de comida. Ora, são ações completamente paradoxais. Significa que a mulher não está reagindo ao marido e nem o marido à mulher. Cada um está agindo em conformidade com a vontade de Deus. Então, isso muda a circunstância, isso muda a situação. Não é porque eu quero que seja o que vai ser. Eu tenho que ser o que eu quero que os outros sejam. Eu tenho que me tornar exemplo daquilo que eu quero que os outros vivenciem. Então, se eu não quero alguém me agredindo, eu não posso agredir. Pelo contrário, eu tenho que amar, eu tenho que respeitar. É por isso que diz que a fé, a oração, é feita com a ajuda do Espírito, com entendimento. O que é orar com entendimento? Eu vejo a imagem de Deus, a paz. Eu quero a paz na minha casa. Eu vejo que a minha casa não tem paz, mas eu estou orando a Deus para que essa paz chegue, e a paz tem que começar na minha estabilidade emocional. Quando eu me estabilizo emocionalmente, quem está em volta de mim vai se estabilizar também. Então a oração é com reverência, é com humildade, é com fervor, é com fé, com amor e com perseverança. Ou seja, eu só vou experimentar a paz na minha casa, igual a paz que está no meu coração, depois de um tempo em que eu dou o meu testemunho de que nada tira a minha paz. Aí eu consigo, através do meu exemplo, ensinar os outros a viverem, a andar com Deus como eu estou andando com Deus. Agora, se ninguém anda com Deus, como é que eu posso querer que Deus reine na minha casa? Se eu não ando com Deus, ninguém na minha casa anda com Deus, e eu estou querendo paz, como que essa paz vai chegar? Ela tem que chegar por algum lugar, ela tem que começar por alguém. Jesus disse: fique em Jerusalém até que você do alto seja revestido de poder.
então você vai ser minha testemunha. Então, se eu não paro na presença de Deus, até ser cheio do poder de Deus, para que através da minha vida eu possa dar exemplo para as pessoas que estão em minha volta, como eu posso esperar que as pessoas andem com Deus? Não tem jeito, ninguém é exemplo para ninguém. E aí a gente fica no mundo de cego, cego guiando cego, e cego guiando cego, ninguém chega a lugar nenhum. É por isso que em muitos lares há conflitos que nunca cessam, porque ninguém quer ser o primeiro a estabelecer nele o agir de Deus, o andar de Deus, a vontade de Deus. Então alguém tem que começar, e quando alguém se propõe a começar, nós podemos seguramente mudar a realidade da nossa casa. Mas Deus precisa de uma testemunha, Ele precisa começar por alguém. E por quem que Ele começa? É por quem está enxergando a necessidade do reino de Deus entrar na sua casa. Como é que eu sei que eu tenho essa visão? Ora, se eu olho para a minha casa e digo, a minha casa não tem paz, é porque eu tenho a visão da paz. Se eu tenho a visão da paz, eu tenho essa parte da oração. Seja feita a tua vontade assim no céu, paz, como na terra. Ou seja, traga a tua paz para dentro da terra. Então, traga a paz no meu coração, estabiliza as minhas emoções e depois traga a paz aos meus queridos que estão em volta de mim. É assim que Deus faz a obra. Então nós estaremos de fato aprendendo a orar, aprendendo a transformar o gap, essa diferença que a gente não está encontrando em nossa casa, como em um objetivo de oração. E esse ano, quando a gente renova o propósito de alcançar qualquer coisa que tem, entenda uma coisa: aquilo que você mentalizar e é o que você quer para esse ano, é a tua visão. A tua intercessão é para Deus operar para que a visão aconteça. Isso é intercessão. Senhor, eu tenho uma visão e eu quero chegar lá. Faz com que eu aprenda a caminhar naquela direção. E aí tudo vai ser arranjado para que ao final do ano você alcance aquilo que você propôs no teu coração, porque você aprendeu a andar com Deus e a experimentar as transformações de Deus necessárias para o cumprimento dessa visão. Foi muito bom ter você comigo. Eu vou encerrar essa gravação, porque essa é a minha primeira experiência nesse ambiente. Depois eu vou verificar como aconteceu e aí, quem sabe, eu volte novamente. Que o Senhor seja louvado e lhe abençoe nesse restante de dia.